senhores, então, Alex, para um vídeo aí. Não, então, o complemento do vídeo anterior é que, em algum momento, inclusive eu não poderia executar uma parte que eu acho que eu acabei ali cortando sem querer. Algumas atividades, eventualmente, eu não poderia acabar executando, porque no final elas acabariam gerando aí um desamor a mim mesmo, porque se eu vou para uma determinada atividade, é só dardo inflamado maligno, dardo inflamado maligno, dardo inflamado maligno, e acusação, 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 e isso eventualmente me faz sofrer, então também é como se eu estivesse desamando a mim mesmo. Embora sim, se possa eventualmente se sacrificar por conta do amor ao próximo, que eu também fiz bastante, apenas um complemento de ideia. Se essa ideia eventualmente não ficou clara no vídeo anterior, porque talvez eu tenha acortado sem querer, né? Então, apenas um complemento na questão do Nordeste. Se o Nordeste eventualmente venceu e se isso eventualmente foi contra mim, é aquela coisa. No final, eu acredito que o Nordeste não venceu. Eventualmente ele está lutando contra o vento, talvez ele vença o vento, que eventualmente não é poluído, ou um vento que é poluído, mas que não sou eu, né? E o vento não poluído, então seria eu, mas eu também não estaria competindo. Ou um vento que eu não influenciei. Eu não sou o vento, mas eu não deixei o vento poluído. Mas é aquela coisa, eu não estou lutando contra o Nordeste. Eu estou fazendo críticas que eu considero justas ao Nordeste. Apenas uma ideia, não acredito, quero acreditar que não tenha sido contra a minha pessoa, de uma tal de Gabriela Priuli, né? E de certa forma não precisa nem saber, né? Porque afinal de contas, se eventualmente ela acha que pessoas mais chatas do que ela vão ter as ideias delas no sentido de serem mais demoradas para serem recebidas, então isso caracteriza mais chatice do que ela, que eu não sei se ela é chata, né? Mas se esse é o caso, né? Então ela não precisa saber dessa ideia, já que eventualmente sou uma pessoa mais chata, né? Mas assim, se eu sou uma pessoa tão chata assim, apenas fazer uma comparação, pode ser que o argumento não tenha realmente sido contra mim nem nada, mas se eu sou, ou porque eventualmente em relação ao Lofredo eu chamei o Lofredo de mala, né? Porque o Lofredo é o mala, né? Mas aquela coisa, se eu sou tão mala, por que vocês ficam em cima das minhas ideias? Eu lanço um vídeo, cara. Qualquer coisa que eu falo, os caras já estão em cima. Não, eu tenho que ser um, né? Quem será que eu sou, né? Para eventualmente, ou quem será que as pessoas acham que eu sou para eventualmente me perseguirem dessa forma, né? Ah, hum, bom, eu acredito e pelo menos quero acreditar não ser quem as pessoas acham que eu sou, se isso for uma ideia maldosa. Mas é aquela coisa, se eu sou tão chato assim, por que as minhas ideias são tão buscadas, né? Então é uma coisa, chega a ser uma coisa estranha. E, ou se é que elas são buscadas, né? Porque aparentemente parece que sim. E é uma coisa até interessante, ou não tanto, mas uma coisa pelo menos curiosa, que se as minhas ideias são tão interessantes assim, cara, ou sou uma pessoa totalmente estonteante, né? Ou eu sou. Se isso de alguma forma chama a atenção de alguém, ou eu sou uma pessoa estonteante, ou eu tenho mel na boca. Porque eu tenho realmente uma lábia a ponto de conquistar e cativar as pessoas com discursos. Mas assim, eu não sou tão acho que capaz ou loquaz de falar, e na verdade nem quero ser. Né? Vou tomar o meu Todd Brother. Temos que tomar uns Todd de vez em quando. Ou, frequentemente. Apenas ia continuar a ideia desse vídeo em relação à questão do Tomé Abduc. Né? Por exemplo, no meu caso, se eventualmente, eu acho que não, às vezes dá a impressão que eles estão fazendo algumas coisas para tentar meio manipular alguma coisa em relação. A pessoa pode ser que não tenha nada a ver, mas às vezes dá uma impressão que eles estão tentando manipular. Não, aqui vamos fazer uma determinada situação aqui para jogar algum tipo de acusação absolutamente indireta contra o Alex e vamos fazer. Então, veja bem, houve a situação do Tomé Abduc, acho que no programa do Pânico. Já é uma diferença, porque eu não saí batendo fisicamente. Né? Eu não saí batendo fisicamente em ninguém. Eu apenas disse uma determinada característica de uma pessoa. Né? Não acredito que tenha sido ofensiva, porque nesse caso eu acredito que ela seja verdade. Se uma pessoa é chata, você pode dizer isso porque isso é verdade, isso não é uma ofensa. Né?
No caso da Gabriela Prioli, só eventualmente chega a ser uma ofensa quando o cara fala assim, sei lá, tipo, chata pra caralho. Simplesmente dizer que é chata já bastaria, mas aí não é ofensa, é constatação. Ah, mas você acha que a Gabriela Prioli é chata? Eu não sei, eu não conheço. Estou falando que é uma constatação do sujeito que a acusou disso. Ou que não acusou, que constatou isso, e ele pode ter feito uma constatação certa ou uma constatação errada, eu não sei. Né? Mas é a mesma coisa em relação ao Lofredo. O Lofredo parece ser um mala. Né? Eu posso estar errado, claro, mas também vou ficar falando o tempo inteiro que eu posso estar errado. Então não preciso falar isso. Agora, ele parece ser um mala. Né? Ele é um mala. Né? Aliás, moralmente eu acho que seria, no meu caso, até o contrário. Eu já levantei eventualmente questionamentos, não bati desse jeito. Tentei, na maior parte das vezes, na mansidão, mesmo quando eventualmente eu lancei algum questionamento provocativo contra pessoas que eu considero inconsequentes. E moralmente eu apanhei muito mais, só que apanhei injustamente. Então, na verdade, assim, se fosse o meu caso, ali no caso do Pânico, só para fazer uma comparação, eu não sei exatamente quem sou eu, porque quem partiu, na verdade, para me dar porrada com muito mais frequência, ali na comparação, eu seria o André Marinho e o outro seria o Tomé Abduc. Só que eu não provoquei como o André Marinho fez. Eu falei com muito mais mansidão. Eu acho que o André Marinho foi provocativo. Ou, eventualmente, eu seria o Tomé Abduc, numa comparação, só que eu não saí batendo do jeito que o cara fez, né? E nem argumentativamente. Eu falaria com mais tranquilidade e naturalidade. Ao contrário do que fizeram comigo. Então, se eu fosse colocar numa comparação, numa balança, em relação à atitude física, aí eu não sou o Tom Abduch, eu sou o André Marinho, mas eu também não falo o que ele falaria desse jeito, com tanta tonalidade irônica. No geral. Então, cara, não, só meu telefone está tocando. Então, veja bem. Eu não vou atender porque não é tão relevante. Então, acho interessante fazer essa comparação, justamente no sentido de que eu não bati ninguém desse jeito. Né? Tentaram bater em mim. Fiz algumas, não digo provocações. Fiz alguns comentários que poderiam ser, vamos dizer, até considerados algum tipo de provocação, mas não era provocação, eram questionamentos. E algumas coisas que de alguma forma me deixavam parcialmente revoltado. Mas, no geral, realmente isso não aconteceu. De tal maneira que, como eu falei, eu não sei exatamente quem eu pré-figuraria nessa situação do pânico. Eu até discordo, eu acredito que, de certa forma, não encaixaria talvez em nenhum estereotipo ali eventualmente empregado. Se eventualmente aconteceu algum tipo de briga, e se isso foi de alguma forma um fake, da parte do pânico, né? Ou alguém usou o pânico para fazer alguma coisa de fake, não estou acusando ninguém porque eu não tenho prova, mas se isso realmente é verdade, mesmo que não seja verdade, se alguém pudesse de alguma forma fazer uma comparação, pudesse estabelecer realmente esse comparativo, nós temos que, na verdade, analisar que quem, na verdade, apoiou fui eu, e eu não saí batendo. Eu fui, na verdade, a pessoa que ali, eu acredito, foi de alguma forma perseguida. Injustamente. Né? Então ali eu não falei de maneira tão irônica contra André Marinho, e também não saí batendo desse jeito. Né? Ah, você saiu eventualmente batendo no YouTube? Não, eu vim trazer aqui as absurdidades de igreja que eram batidas em mim lá atrás. Né? Seja em igreja, inclusive, de maneira pública também. E não só em igreja, mesmo em outras circunstâncias, absolutamente maldosas. Poucas repreensões válidas foram feitas a mim, na verdade, ou contra mim. Ah, mas a repressão verdadeira seria favorável a você, tá? Tudo bem, mas independente. Eu acho que eu apanhei injustamente, muito mais do que eu bati com justiça. E acredito que apanhar com justiça apanhei poucas vezes aí. Para não dizer que eu não apanhei nenhuma. Né? Ou que eventualmente houve algum tipo de argumento que poderia parecer ser verdade, mas não é. Quando eu disse que a única forma que tenho de superar o mal é trabalhando, eu disse em atividades que a pessoa acha que consegue sem se cansar ou sem sofrer. E ela poderia eventualmente superar o seu medo de qualquer tipo de sofrimento em outras atividades que talvez não, ou em outros tipos até, não só de atividade física, mas mesmo de atividade mental, seja psicológica ou espiritual, sem, é, sem se cansar, no sentido de superar
qualquer tipo de medo de sofrimento, medo de sofrimento específico, a partir desse tipo de atividade que faria com que a pessoa superasse isso e a partir daí ela pudesse, de repente, ter mais coragem para encarar qualquer tipo de sofrimento e sem sofrer ou sem sofrer tanto, para encarar com mais naturalidade a sua própria atividade. Isso que eu quis dizer. Para resolver isso, um método é tentar trabalhar em atividades mais fáceis, ou seja, eventualmente em atividades paralelas. Não moral ou, vamos dizer, não moralmente paralelas, ou não socialmente paralelas, no sentido de eventualmente atividades criminosas, não. É tentar trabalhar eventualmente em atividades mais fáceis. Ou, dependendo da situação, até mesmo atividades que talvez as pessoas eventualmente considerem imorais. Mas eventualmente ainda assim seriam atividades corretas. Então calma aí. O método é trabalhar. Apenas para deixar mais clara a ideia, como dizia trabalhando, eu disse em atividades que a pessoa acha que consegue sem se cansar ou sem sofrer. Uma forma que tem de superar o mal é trabalhando nessas atividades. Não, peraí. Forma que tem de superar o mal é trabalhando, eu disse, em atividades que a pessoa acha que consegue justamente sem se cansar ou sem sofrer. E a partir dessas atividades sem sofrer, ela pode conseguir adquirir mais resistência para sofrer em atividades que normalmente ela não gosta e nesse momento ela acha que ela vai sofrer muito. Agora acho que sumarizei melhor. Aí outra, a pessoa pode fazer o trabalho por necessidade, que é outro fator que pode levar inclusive à superação de teste. Como em 2014 ainda eu também não tinha total necessidade, eu falei, não, vou esperar um pouco mais para adquirir um pouquinho mais de maturidade. Ou seja, a prudência está sendo criticada aqui. Não por mim, por pessoas que eventualmente acreditam que a prudência é algo errado. É até o que numa entrevista do Flow, o Minotauro estava falando. Ele disse exatamente isso. E eu concordo. Ele disse na entrevista. Ah, não, mas o Igor ali provocando, vai saber por qual motivo, né? E mesmo falando ali dos comunistas, que eu até acho que o Igor está errado pensando bem nesse sentido, porque até em relação aos comunistas, que ele está falando, eu acho que os comunistas eventualmente são bons lutadores, mas eu acho que eles fazem por dinheiro. Não, porque tem um fator necessidade, né? Justamente, precisa do dinheiro para a necessidade. Ou seja, o cara quer o dinheiro exatamente para o orgulho. Só que o Igor acusou, né? Realmente, talvez em relação a muitos comunistas, ou a poucos comunistas que eventualmente tenham poder, talvez ele tenha razão. Mas não em relação a todos. Então, assim, ele generalizou eventualmente alguns russos que, não, eles vão fazer por dinheiro, vão fazer por dinheiro. Ah, não, mas eu não estou falando disso. Mas se eventualmente esse argumento resvala em mim, não. O objetivo do dinheiro é com algum objetivo de necessidade, ajudar os outros e tal. Então veja bem. Já vou a seguir fazer um vídeo sobre a questão da priorização sobre atividade ministerial voluntária e sobre atividade secular. Fiquem ligados, fiquem ligados. Então o Minotauro falou isso sobre a questão da necessidade, é verdade. Eu acredito que a necessidade faz sim com que a pessoa possa, de alguma forma, superar o sofrimento. Mas não é o único critério. Aliás, nem é a única forma, nem o único método. E nem o único conceito que pode fazer com que você supere o seu próprio sofrimento dentro de uma atividade. Não é só por necessidade. Outros instrumentos motivacionais, inclusive, podem ajudar e podem te levar a melhorar seja o seu desempenho ou mesmo a sua... não quero usar a palavra motivação. Mesmo mesmo o seu impulso para eventualmente executar quaisquer atividades que você eventualmente não goste. Existem outros métodos motivacionais, além da própria necessidade, que podem fazer realmente com que você consiga colocar eventualmente o amor ao próximo acima disso e abaixo o sofrimento de atividade, conseguir até desconsiderar um pouco qualquer tipo de sofrimento por atividade que você eventualmente tem. Notadamente, qualquer sofrimento por atividade. Notadamente tédio profissional. Então, justamente, posso, a partir de algum momento, por meio do evangelho, fazer uma inversão. Eu posso reverter isso. Então, eu posso colocar o tédio abaixo e, a partir disso, conseguir colocar o amor ao próximo em cima, de tal maneira, talvez, a não sofrer tanto por conta do amor ao próximo. Embora possa haver sofrimento também. De repente, no sofrimento possa haver até um resultado ministerial interessante, mas também na capacidade que você tem de não sofrer tanto com determinada atividade, também você pode colher muitos bons frutos a partir disso, junto com o critério da necessidade, mas também aí junto com os métodos sobre a questão da motivação, porque eu posso eventualmente pegar
A Bíblia, eventualmente,